Bom dia, pessoal! Nós aqui no nosso No Fio do Bigode, hoje às 11 horas, nosso horário padrão aqui. Sejam muito bem-vindos, estou esperando todo mundo entrar. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Guazelli, advogado, Mari Belaver, bem-vinda. Como que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Está acabando o recesso, hein, gente? Daqui a pouquinho a gente já tem que voltar para a nossa rotina normal. O judiciário volta à ativa, graças a Deus, para a gente poder trabalhar um pouquinho. Que esse 2021 vai ser um ano muito legal, tenho certeza, para todo mundo. A gente já está com várias, inclusive, possibilidades de demanda. Estou vendo um monte de gente discutir um monte de coisa a respeito, principalmente do preço da soja, em vários grupos, notícias, que é uma coisa bem legal, né? Então esse 2021 vai começar muito quente. Bem-vindo, Edson, Kátia, Thaisa, como é que você tá? Hoje, gente, nós vamos receber uma pessoa super especial aqui, muito legal, membro da nossa família Ábada, que é um xará meu, que é o Luiz. Já vou chamar ele aqui daqui a pouco. Oi, Roberta, bom dia. Bom dia, Tailine também, Loriane, Gilmar, Felipe tá aqui também, bem-vindo, Felipe, Bilauzinho. Então, gente, qual que é o negócio do bate-papo de hoje? O Felipe vai vir aqui falar um pouquinho pra gente sobre holding. O Luiz, no caso, o meu xará, vai vir falar um pouquinho pra gente aqui sobre holding. Ele já tá aqui, eu tô procurando ele, inclusive. Deixa eu achar ele aqui pra mim já chamar ele pra dentro. Luiz, você tá no computador, eu não consigo te chamar, tá? Eu preciso que você vá pro celular. Quando não dá pra fazer live pelo Instagram, pelo computador. Então, se você conseguir mudar aí rapidinho, me avisa pra gente poder começar. Bom dia, PCF Advocacia. Ô, Kádima, obrigado. As lives têm sido muito boas, realmente. A gente falou um monte sobre advocacia extrajudicial, esse tipo de coisa. A parte prática mesmo, né? A parte técnica, claro que ela é essencial, mas não tem como a gente aplicar a parte técnica muitas vezes sem saber um pouquinho desse empreendedorismo da advocacia. A questão da lida com os clientes, que é muito importante. E até um ponto interessante, tenho visto surgir cada vez mais e tem sido inclusive uma demanda aqui do nosso escritório. Bem-vindo, Albina. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vindo todo mundo. Tem sido uma demanda muito crescente no agro, aqui na nossa região também, a questão do preventivo, gente. Eu achei isso fantástico. Principalmente ano passado e esse, a gente teve um acréscimo de demanda muito grande. E isso a gente achou bem legal, achei o Felipe aqui. A gente achou bem legal porque está criando uma conscientização das pessoas do quanto é mais barato, viável e é mais prudente se investir em um jurídico preventivo. Então a gente tem ficado muito feliz quando toda vez que a gente recebe um telefonema ou uma reunião. Bom dia, Felipe, como é que você está? Fala, meu amigo, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Tá tudo perfeito, Felipe. Que Luiz, como é que bom. tá? Como é que tá? Você tá viajando, né? Tô viajando. Rapaz, eu fiz uma gambiarra aqui pra gente poder conversar, porque uma oportunidade dessa aqui a gente não pode perder, não, né? Ah, que Então, legal. e como é que você E tá? Como é que tá Luiz, as vou coisas? pedir para você se apresentar para o pessoal aqui rapidinho, para que eles possam te conhecer um pouquinho. Sem problema algum. Eu me chamo Luiz Felipe, eu sou advogado especializado na área tributária, principalmente nessa parte de holding, planejamento tributário. Já venho trabalhando com isso já tem um tempinho. E venho aprimorando cada vez mais essa parte de holding e agora olhando com um olhar mais técnico e mais analítico para a área agrária, que é uma área que eu considero um oceano azul hoje no nosso país, né? Ah, sem dúvida. E quando a gente fala de holding, né, Luiz? Vou te chamar de Luiz mesmo, a gente já está em Fica casa. tranquilo, A gente claro. fala, a gente fala necessariamente sobre o agronegócio. Eu estava discutindo com alguns empresários recentemente, e toda vez que a gente fala do termo holding, eles sempre ligam muito mais o termo holding ao agronegócio, sendo que existem holdings empresariais na maioria das grandes empresas, né? Exatamente. Eu acho que o termo holding é um termo assim que está trazendo uma visão moderna hoje em dia para a empresa, né? E é a visão que já existe no mundo. E o Brasil agora, botar uns 3 anos, 4 ou mais, vem trazendo com mais força. E a gente começa a ver nessa nova geração do agro, essa geração de famílias, né? Porque tem aquele detentor que é o que começou todo o negócio no agro.
e os seus filhos agora com uma linguagem mais moderna e trazendo a holding mais para perto do agro, né? Essa é a verdade. E a holding ela tem se aproximado do agro, tanto por questões sucessórias, como eu tenho visto também por questões de controle, né, das Perfeito. empresas, enfim, às vezes das produções. Perfeito. É incrível e é bom deixar claro para quem está escutando a gente que holding nada mais é que uma empresa que não vai exercer atividade econômica e sim um controle das cotas de maneira administrativa, de uma maneira, eu considero, mais eficaz e menos burocrática do que se a gente fosse por outros meios, entende? Eu acho que o holding ele veio realmente para ficar. O que nós precisamos, ao meu ver, é tirar um pouco esse nosso juridiquês de advogado e nos aproximar dos nossos clientes, simplificando termos jurídicos que muitas das vezes a gente complica demais a mente do nosso cliente. Essa é a É, verdade. porque apesar de ter esse nome em inglês, né, que muita gente acha chique, que é holding, é uma empresa que nada mais faz do que controlar outras empresas ou outros Perfeito. negócios, geralmente de um grupo econômico ou família. E eu tenho visto também, Felipe, até queria ver o que você tem para falar sobre isso, que é uma coisa bem legal. O pessoal tem dito muito a questão da holding com a blindagem patrimonial. Não, O que, esse ponto que você tocou agora é um ponto, para mim, que é o ponto central. A holding familiar que a gente implementa dentro do agronegócio, ela traz para o cliente do agro um ônus tributário muito menor. E aí entra um outro ponto que eu acho que é de extrema importância para nós, advogados, pessoas que mexem com isso, é que nós precisamos mostrar matematicamente para o nosso cliente do agro a vantagem dele fazer uma holding, dele implementar uma holding no seu negócio e dele não implementar. Eu acho que a gente precisa ser mais transparente com o nosso cliente. Se a gente consegue comprovar matematicamente para o nosso cliente que vai ser viável para ele introduzir essa holding, eu tenho plena certeza que a possibilidade é muito grande dele aderir a essa ideia. Mas, lógico, partindo do pressuposto de uma linguagem clara, acessível e transparente. porque quando a gente fala de holding, principalmente, gente, a gente sempre vai falar de holding aqui vinculado ao agronegócio, até porque é o tema que a gente quer discutir aqui. Principalmente quando a gente fala de holding, principalmente vinculado ao agronegócio, a gente tem um aspecto sucessório, Perfeito, geralmente envolvendo uma propriedade rural, né, Luiz? perfeito. O que eu acho nessa questão sucessória que você tocou muito bem? Mostrar para o cliente que ele não vai perder o poder sobre esses bens que muitas das vezes ele construiu anos a fio de trabalho, Sim. que ele vai só facilitar a vida dele, é o que eu acredito, é uma advocacia preventiva, é uma advocacia que realmente demonstra que estamos entrando num novo rumo da advocacia, uma advocacia preventiva e não uma advocacia em que temos que apagar incêndio o tempo todo. Não, vamos trazer uma advocacia preventiva em que a gente traga esse cliente para uma questão mais simples, mais objetiva, mostrando, por exemplo, que caso ele tenha filhos, ele pode perfeitamente transferir esses bens ou transferir o controle desses bens para esse filho sem problema algum, sem burocracia nenhuma, inventário, que é muito caro. Eu hoje sou uma das pessoas que bate forte nessa questão do inventário. Eu acho o inventário extremamente oneroso. E eu ia falar exatamente isso. O quanto o aspecto sucessório da holding ele tem que ser divulgado e ele tem que ser compreendido pelo produtor rural. Porque o aspecto sucessório, gente, você consegue fazer a sucessão dentro da holding de maneira muito mais barata e o que eu acho que é mais importante, que talvez não seja o valor econômico, conciliando interesses. Porque quando a gente Perfeito. fala de sucessão, você vai falar, todo mundo pensa, o patriarca que não quer passar. Tem o patriarca, tem a matriarca também, que provavelmente gere hoje em dia, graças a Deus, junto com os demais membros da família. Aí tem os filhos, tem o genro, tem a nora, e todo esse Exatamente. pessoal tem interesse. Então é importante que eles Exatamente. conciliem, e dá para fazer isso na holding, né, Luiz? Dá para fazer tudo isso, botando cláusulas que realmente o patriarca vai conseguir. Pô, a gente tem um exemplo muito claro que se botar uma cláusula dentro desse contrato, que a gente chama de call option, que é quando esse cliente ele não quer mais fazer a holding, ele desistiu. Ele monta a sua holding, ele colocamos todas as cláusulas do contrato, colocamos tudo direitinho. E chegar a um ponto de desistência, ele tem essa opção. Não é algo que vai vincular e prender ele a vida toda. Então, a gente precisa trazer mais essa divulgação, né? A gente precisa trazer mais essa clareza de ideias relacionada à holding. Isso. Até a própria Albina,
Albina, tia advogada, está falando aqui. Mas de toda forma você precisa de um inventário extrajudicial. Sim, você precisa de um inventário Sim, extrajudicial. Mas é muito mais simples você fazer com cotas do que com um imóvel, por perfeito. exemplo. Perfeito. Com imóvel, e a gente também tem que parar um pouco com essa ideia de achar que a holding é só para grandes empresas. A Denise A, acabou de falar isso, eu ia te perguntar isso agora, Luiz. Ela perguntou se a holding é viável para propriedades familiares, pequenas propriedades. Sem dúvida alguma, eu já tive uma cliente minha que ela fez uma holding relacionada ao apartamento que ela queria deixar para os seus filhos, e a holding foi feita vinculando o objeto ao apartamento e foi extremamente seguro e ela saiu extremamente satisfeita. Eu acho que é isso que essa live, essa oportunidade que você está dando, Luiz, através da Abra, trazer a holding para uma linguagem mais acessível e mais fácil, faz com que a gente desmistifique essa questão do juridiquês e passe a colocar a acessibilidade a outras pessoas, que há mecanismos que fazem com que a gente não tenha ônus tributários gigantescos e sim ônus tributários muito menores se a gente fosse fazer por outros meios. Essa é a verdade. Não, é só você pegar, por exemplo, o custo que você teria, citando um exemplo que todo mundo hoje em dia faz. A holding para você poder, por exemplo, alugar uma sala comercial. Quando você Perfeito. pagar ele com imposto de renda 20, 27, dependendo da sua faixa de imposto de renda, com a holding eu acho que é 6, 7, não é, Luiz? 6, 7. Está girando em torno de 6, 7. É muito baixo. A diferença é exorbitante. Então, por exemplo, a gente pega um outro exemplo, então, um empresário rural que ele tem aluguéis, ele tem rentáveis em relação à sua empresa, os custos que esses aluguéis teriam, ele não vai ter na holding, ou seja, ele vai ter já um ganho de giro de capital e com isso os dividendos sem oneração de Não, imposto. Então, e o que eu acho mais importante, na verdade, ô Luiz, é porque quando a pessoa tem uma sala comercial na pessoa física, na prática, ela simplesmente não declara. Então, perfeito. quando você passa para a holding, ela fala assim, não, mas agora eu vou pagar 7%, antes eu não pagava nada. Tudo bem, você não pagava nada, mas você tem um risco e um passivo ali que você está carregando há anos. Exatamente, carregando há anos, às vezes trazendo uma onerosidade em outros aspectos, e agora com a holding não, facilita totalmente. É isso que eu acho interessante. Deixa eu ver uns comentários aqui, que eu vi uns comentários legais para a gente poder discutir aqui, Luiz. Olha, a Lara está falando que achava que a holding era só para grandes empresas. Não, Não, hoje tem cada vez mais. Eu vi um dado, a gente até levou no curso que a gente fez na semana passada. Eu não me recordo o quanto aumentou, mas é uma coisa exorbitante foi, a quantidade de foi. holdings que estão surgindo de 2015 para cá. Foi. Eu acho que as pessoas entenderam e começaram a acordar que elas podem blindar o patrimônio delas sem fazer nada ilegal, muito pelo contrário, tudo de uma forma lícita, mas podendo realmente blindar o seu patrimônio, que às vezes, muitas das vezes é um patrimônio suado, um patrimônio de uma luta de vários anos, e você trazer isso para o seu cliente é de extrema importância, de extrema importância. E eu até estava falando isso aqui no início da live, enquanto você entrava, Luiz. O quanto a advocacia preventiva extrajudicial ela tem sido valorizada e eles têm começado a observar resultados. Mas eu sempre gosto de falar, e eu gostei muito quando você falar isso. Quando você falou, olha, você precisa pegar o papel e explicar para o seu cliente, ó, por que que isso aqui para cá é mais barato? Porque pra gente, muitas vezes você vê aquilo todo dia, tá dentro da sua cabeça. Você fala, não, a Rogen é óbvio que ela é mais barata. Mas espera aí, Perfeito, ele tá lá há 30 anos mexendo na pessoa física perfeito, e ninguém nunca conseguiu apresentar para ele um resultado satisfatório do porquê perfeito. que essa soma. Porque ele pensa, quando você vai conversar com ele na road, né, Luiz, assim, Ah, não, porque a gente tem que programar a sucessão, a gente tem isso. que integralizar, eu tenho que montar uma empresa, você vai ter que ter contador, você vai ter que ter alguém para administrar essa empresa. Ele pensa assim, olha que trabalheira, será que isso vale a pena? Exatamente. Você falou num ponto que eu acho que é de extrema importância. Quando eu apresento a holding para um cliente, eu não posso chegar e apresentar essa holding para um cliente falando, olha, acho que você precisa montar uma holding. Eu sempre parto do pressuposto do porquê. Qual a necessidade que ele tem de montar essa holding? E aí eu parto para o como, que aí eu explico todo o sistema da holding e quais são as vantagens e desvantagens dela. E aí no final eu que apresento que é uma holding. Então a gente precisa ter um tato, uma sensibilidade muito grande com o nosso cliente, como você mesmo disse e pontuou, porque são clientes, na maioria dos casos, deixando claro que a holding também pode ser montada para outros aspectos, mas Sim. deixando muito claro que a holding, para esses
empresários ou produtores agrícolas de muitos anos, a gente precisa ter uma cautela, uma sensibilidade e explicar para ele a vantagem matematicamente e também com uma linguagem mais acessível, sem dúvida alguma. Luiz, eu até estou ouvindo aqui a Taline, ela está perguntando quanto aos custos da criação da holding, que é um tema um pouquinho até espinhoso, né? Se a gente for entrar nesse tema aí, é um tema um pouquinho mais técnico, a gente tem que realmente sentar, ver a questão dos bens. Quais são esses bens, como eles vão ser integralizados. Isso, não, tranquilo. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui deixa eu até ver se eu acho aqui, só um minutinho, perdão. Claro. Do Vini Boaventura, ele fala sobre o regime de casamento dos sócios interfere na holding. Até esse regime de casamento dos sócios você pode debater dentro da holding. Até a questão do regime de casamento dos seus filhos, por exemplo, eu já presenciei e já vi em cláusulas contratuais filhos desse patriarca não tendo seus bens vinculados ao regime de casamento deles, por exemplo. Ou seja, a blindagem patrimonial desses bens. E isso é uma coisa vantajosa também na holding. É outro tema também que, se a gente for falar, a gente vai aqui até... Mas, assim, é um tema que realmente eu sou apaixonado. E tem a questão do casamento, por exemplo, que quando a pessoa é casada em comunhão universal de bem, ela não pode ser sócia única, né, do cônjuge. Perfeito, então, perfeito. É sempre um detalhe. Sempre que eu chego, eu falo assim, eu quero fazer uma holding. Quem vai ser o sócio? Eu e minha mulher. Qual que é o regime de casamento? Universal. Exatamente. Aí você já... Perfeito. Você matou tudo, aí você já elimina aí, já começa outra discussão. Já tem que arrumar uma outra forma, talvez uma empresa hoje limitada, que pode ser só com um sócio, enfim, tem várias coisas. O PCF Advocacia está perguntando como fica a questão dos financiamentos agrícolas utilizando bens em garantia. Vou deixar você responder primeiro, depois eu vou te contar como é que o pessoal faz aqui, Luiz. Pois é, aqui a gente está conseguindo integralizar esses bens sem problema algum, não há problema nenhum em relação a isso. A grande questão que a gente está detalhando bem para os nossos clientes é a questão da taxa em relação ao financiamento do banco, que ela continua e não muda, isso aí não adianta, porque eu já tive cliente que falou assim, eu tenho bens móveis que estão financiados, eu queria colocar dentro da holding, aí eu não pago mais a taxa do financiamento. Não, você continua pagando sua taxa normal de financiamento, mas tendo a possibilidade de integralização desses bens dentro da holding, sem problema algum. E eu tenho visto também alguns produtores rurais, quando eles têm várias propriedades, por exemplo, tem vezes que... Porque como que funciona na prática, gente? O produtor rural tem uma fazenda, deu certo, ele compra um pedaço do vizinho, deu certo, ele compra outro pedaço. O que eles fazem, geralmente? Eles integralizam uma quantidade de imóveis, mas deixam um no nome dele, para ele poder dar em garantia, ou dois. Isso é muito comum também, para que ele possa sempre dar em garantia para evitar de colocar a holding no meio dessa situação, muitas vezes. Exatamente. Justamente pelo foco principal da holding, que é a blindagem. Não tem como. É isso que a gente tem que deixar claro aqui. É uma empresa? É uma empresa. Só que ela vai ser uma empresa que não vai exercer atividade econômica e ela vai ser criada justamente para administrar esses bens que foram inseridos nela. Só isso. Vamos simplificar. É igual você estava falando. A gente precisa trazer essa simplicidade de linguagem. Na Abrada vocês têm isso. Isso que eu acho muito interessante. Vocês conseguem simplificar coisas que, durante muitos anos, ao meu ver, ficaram extremamente difíceis. A linguagem difícil, um juridiquês difícil. E aí eu vejo você, Luiz, e a Lohane, sua esposa, trazendo essa simplicidade. Aí sim, essa é uma advocacia que eu acredito. A advocacia da simplicidade e da objetividade, né? Muito obrigado, Luiz. Eu fico muito feliz ouvindo você falar isso. Eu percebo que você tem esse mesmo tato que a gente. Você gosta de falar, olha, tem que fazer isso. Como é que funciona isso aqui na prática? Tá, tudo bem que é assim. Eu adoro quando eu vou numa reunião e a gente vai numa reunião com outra advogada. Eu falo, não, porque aí tem 3 correntes. Aí geralmente tem uma de cada lado e a do meio. Aí o cliente olha e fala assim, gente, para que eu estou ouvindo isso? E é exatamente esse o foco. Exatamente. Você já pensou, Luiz? Eu chego para um cliente de muitos anos de produtor rural ou pecuário, enfim, seja o ramo que for, porque a gente também tem que, fazendo um parênteses para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, a holding do agronegócio, ela segue a mesma sistemática empresarial, ela só muda na questão do negócio desse empresário rural. Pode ser um pecuarista, pode ser um agricultor, a gente precisa analisar a questão de safra e outras coisas, mas a gente nem vai entrar nesse assunto. Mas eu digo o seguinte, você já pensou um produtor rural, 30 anos de trabalho duro para criar aquele patrimônio, e eu chegar para ele e começar a falar de
três teses que existem, você tem três caminhos e a holding familiar, não vai ter jeito. Eu acho que essa questão que vocês falam de cafezinho com bolo, é por aí mesmo, esse é o caminho, Não, sabe? e outra coisa, esses dias eu vou comentar com vocês uma situação que aconteceram comigo e vocês vão perceber o que a gente está tentando dizer. Eu fui comprar um celular que a gente estava precisando aqui para a Abra. Eu cheguei na loja e eu não entendo celular, gente. Eu sou advogado, atendo agronegócio, mas não tem nada a ver com celular. Cheguei lá e o cara começou a falar, porque celular tem não sei o que de câmera, não sei o que. Sabe o que eu pensei na hora? Esse cara tá tentando me enrolar. Porque ele não tem uma linguagem que eu consigo compreender. E a comunicação às vezes a pessoa pode saber, ela pode ser fantástica, mas se ela não conseguir se comunicar e passar qual é a solução, qual que é a primeira pergunta que a gente geralmente tem que fazer? O que você quer fazer? Por que você me procurou para fazer uma holding? Perfeito, perfeito. E eu acho que se nós advogarmos entendermos que somos um solucionador de problema, na verdade, se você hoje é um solucionador de problema, você tem mercado. É isso que você tem que entender. Você não escolheu uma profissão para que você fique somente sentado numa cadeirinha. Eu, por exemplo, te dou um exemplo agora. Eu estou viajando, eu até falei para você no privado, eu vou falar aqui para o pessoal, que eu armei uma gambiarra aqui para a gente fazer essa live. Por quê? Porque oportunidades como essa, a gente não pode perder. Nós somos solucionadores de problemas. Se todo momento a gente travar com problemas que julgamos que sejam problemas que não são insolúveis, a gente está perdendo grandes oportunidades de fazer grandes coisas. Esse é meu ponto de vista em relação à holding, sabe? E a holding, ela tem vários aspectos, inclusive o PCF está fazendo uma pergunta aqui, Luiz, mas a cláusula de impenhorabilidade dos bens integralizados, isso não prejudica depois se necessitar indicar aquele bem garantia ao financiamento? Peraí, porque travou aqui um pouquinho. Pode ficar tranquilo. Isso não prejudica depois de necessitar indicar aquele bem garantia no financiamento. Então, só que aí que tem, essa é a grande questão. Quando você coloca um bem desse que está financiado e ele vai integralizar a holding, você precisa deixar já claro nas cláusulas dessa holding esse bem. É como se eu integralizasse esse bem, mas ao mesmo tempo ele tem, vamos dizer assim, uma suspensão no meio dele. Faz uma exceção, né? Isso, exatamente. Porque aí que está. Tem que ser muito bem explicado. E as cláusulas têm que estar ali muito bem explicadinhas, muito bem batidas no contrato. Essa é a verdade. Porque você está entrando num seio familiar muitas das vezes. Ou não, ou você está... Mas tudo gira em torno de um bom contrato escrito de holding. Essa é a verdade. E é muito bom também, Luiz, você comentar isso, porque quando a gente fala de procedimento familiar, como que se resolvem as coisas hoje em dia em família, gente? As pessoas sentam, conversam, aí sempre tem uma tia que briga, um primo que briga, né? Quando você passa a ter uma holding, existem procedimentos, como, por exemplo, assembleias, votação. Então, é importante que você deixe claro que esse procedimento para resolução das coisas da holding, apesar de parecer uma coisa boba, ele é diferente. Exato. E quando você vai constituir a holding, quem está constituindo tem a opção de criar um procedimento que seja adequado, que ele entenda que funcione melhor na família dele, que talvez não é na minha, que talvez não é na sua, né, Luiz? Não, perfeito. Você falou tudo. Eu acho que você adequa, na verdade, ao meio na qual você está entrando para ser o solucionador de problemas. Então, a gente tem que parar com essa ideia de achar que a holding ela é padronizada para todas as empresas ou para todos os negócios. Não, você vai conforme o seu cliente está necessitando da holding. Essa é a verdade. Acho uma pergunta interessante, Luiz, aqui da Loriane Carvalho. Ela irei iniciar a advocacia no próximo mês e já quero advogar na área de direito de agronegócio. Qual conselho dariam para o meu início? Bem, por exemplo, eu já conseguia, eu já olhava com muito carinho para algumas áreas. A minha área é tributária, mas o agronegócio ele veio surgindo de uns 3 anos e meio para cá. E aí, eu não acredito em coincidência, eu vi uma live de vocês no YouTube, eu acho. Naquela vez, vocês fizeram, inclusive, recentemente, a semana do agronegócio, como advogar no agro. Foi aí, nesse momento, que me deu o estalo, foi o momento que eu assisti essa semana de vocês, que eu acho incrível, cheio de riqueza. E aí foi o passo que eu decidi. Eu decidi entrar justamente nessa semana. Eu acho que o advogado ele tem que ser curioso, ele tem que ler sobre tudo. Eu, por exemplo, leio sobre economia, sobre direito empresarial, eu estou lendo, agora estou estudando sobre contabilidade, que eu preciso passar uma linguagem perfeitamente acessível ao meu cliente. Então é por aí. Eu acho que você tem que ser autodidata, essa é a verdade.
E até porque, para começar a advogar no agro, principalmente, a gente sempre fala, olha, não tem material pronto, você dificilmente vai encontrar um material extremamente prático, a gente vem criando isso dentro da Abra todo dia com uma linguagem mais acessível, mas você encontra com muito pouca clareza muitos termos. E para começar a advogar no agro, a dica que eu te dou é sempre, conheça a realidade. Porque a história mais batida que existe para quem atua na advocacia é que é tudo igual no campo e na cidade. E não é. Você tem milhões de exceções, a legislação muitas vezes é diferente. Perfeito. E se você for lá no seu cliente no campo e falar assim, olha, a solução para você é um banco de horas. Na cidade é muito mais tranquilo de você implementar. O cara vai embora, ele desce do prédio, pega um ônibus e vai embora. Agora, quando você está no campo, ele está a 40 quilômetros da cidade, tem que vir todo mundo embora junto e são 40 pessoas. Então, Não, é um universo diferente, né, meu amigo? Essa é a verdade. Eu sempre brinco que você coloca o seu sapato e a sua botina no carro e toca. Porque uma hora você vai ter que... Uma hora não. A sua obrigação de advogar no agronegócio é conhecer a realidade do seu cliente. Você tem essa obrigação. Em Brasília, eu tenho alguns amigos que são empresários rurais e que me ajudam muito nessa questão de eu entender o funcionamento e a gestão de uma fazenda. Isso é muito importante, porque muda tudo. Outro conselho que eu dou, siga as comissões da sua OAB, da seccional da sua OAB. Entre numa comissão de agronegócio aqui em Brasília, porque eu não estou em Brasília, estou em viagem, mas em Brasília a gente tem uma comissão de agronegócio em que essa comissão ela trabalha para te levar para conhecer a realidade da fazenda, a realidade do meio rural. Então, o conselho que eu dou para os advogados aqui que estão nos acompanhando, de início de carreira, seja curioso, sabe? Bata na porta. Vai ouvir um não agora? Vai ouvir um não agora, mas busque sempre seu sim. Vá em busca, seja curioso. Entendeu? Eu não tenho gente do meio rural perto de mim. Pega seu carro, tenta conhecer ali perto. Uma vez eu lembro que eu fiz uma pergunta para você. Feiras, né, por exemplo. Isso, exatamente. As feiras estão aí para isso. Eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta, inclusive para você, na época do YouTube ainda. E eu falei assim, Luiz, eu moro em Brasília, você acha que é possível eu conhecer esse meio rural? E você foi muito claro para mim, você falou assim, claro que eu tenho pessoas que não estão tão inseridas no meio rural, mas estão advogando no meio rural. Então, é parte da atividade, parte da ação nossa como advogado, ir em frente, em buscar isso. E eu, inclusive, conheço vários advogados de São Paulo capital, não tem nem 1 metro de plantio e não sei nem quantos quilômetros que atuam só com agronegócio. E uma outra dica que eu daria também, você falou muito da gestão. Quando a gente está falando de advocacia preventiva, quando a gente fala de holding, de questões societárias, questões trabalhistas, questões ambientais, você tem que trabalhar necessariamente junto com a gestão do produtor rural. É impossível você desvincular os dois. Perfeito. Caminha-se junto, não tem como. Esse gestor tem que estar o tempo inteiro com você e você o tempo inteiro com ele. É aí que faz a diferença. Esse gestor te passando as informações necessárias para que você desempenhe um bom trabalho também. Não tem como. Se eu não tenho contato com o gestor da fazenda ou com aquele que é o patriarca da fazenda, de alguma forma eu estou pecando na questão da informação. E a informação no nosso meio é de extrema necessidade. Nós precisamos estar sempre bem informados, não só com doutrina, não só com jurisprudência, mas também conhecendo a realidade do nosso cliente. Esse é um ponto-chave. Talvez a maior dica venha para a Abra, tá? Lá dentro a gente tem tudo isso. Mas isso que você está falando é muito legal, Luiz, porque existem anos atípicos, por exemplo, na agricultura. Não é todo dia que é esse arroz com feijão que muita gente está falando. Ano passado, gente, vocês viram o preço da saca? Pois é, exatamente. A saca passou de R$100, isso nunca tinha acontecido antes. O que aconteceu agora? Vários produtores que já estavam, fecharam a saca a R$84, R$90, eles estão vendo o tanto que eles podem ter tomado prejuízo. Então, eles estão tentando renegociar, isso gera uma demanda. Então, você tem que estar com esse tino ligado. É um ano atípico, o ano passado. Esse ano vai ser um ano atípico que o dólar está explodindo. Também, exatamente. A gente já está vendo aí essas startups que trabalham com agro ou pessoas que informam sobre o agro, falando já de um preço de milho e de soja altíssimo. Né? A gente precisa entender que o advogado que está trabalhando nessa questão agrária, ele não vai ficar somente no direito. Isso aqui é um ponto que a gente tem que deixar na nossa live, Luiz, muito claro. O advogado ele precisa entender um pouco de economia, o advogado ele precisa ler os aspectos regionais da sua região, ele precisa entender que dólar
interfere também no trabalho dele, dependendo da área do que ele vai fazer. Então, são várias coisas. Mas não se assustem, tá, galera? É uma área apaixonante. A Ábrada está dando um suporte que vocês nem imaginam. Eu tô muito surpreso, na verdade, né, com a Ábrada. Porque você e a Lohane, vocês conseguem trazer isso para a gente. Vocês dão um suporte técnico muito bom, com o material que já tem lá na Ábrada, e vocês também dão um suporte muito bom em relação a esse aspecto humano, que eu acho que está faltando, sabe, Luiz? Esse aspecto de poder mandar uma mensagem para você e você me responder. A gente tem que parar na advocacia de acharmos que somos concorrentes. Se a gente soubesse, sim, o poder que a gente tem de caminhar junto, entrar e ficarmos unidos, eu acho que a gente ganharia demais em relação a isso. Não, e esse negócio da humanização e do juntos nós vamos mais longe, e a gente acredita nisso, até por isso que a gente cunhou o termo de família Ábrada. Lá nós realmente somos uma família. E eu te agradeço muito, Luiz. Eu fico muito feliz quando alguém fala isso, porque isso era um sonho que eu e Lohane tínhamos quando a gente começou a advogar, porque a gente encontrou um terreno um pouquinho árido, difícil, as pessoas não se ajudavam. E ontem eu estava, inclusive, vendo uma dúvida que alguém postou na nossa comunidade. Em menos de uma hora tiveram 11 comentários, 11 soluções de acordo com a cabeça de cada pessoa, de acordo com cada uma especialização. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente cresce junto. Exatamente. Eu acho, olha só, estamos aqui. Eu sou um advogado da área tributária, você um advogado da área do agronegócio, e você mora em Patos, eu moro em Brasília, estou em viagem, mesmo assim a gente está trocando figurinhas e experiências e estamos colocando muitas das vezes coisas íntimas que está aqui, que tem alguma pessoa aqui que está com essa dificuldade também. Então eu acho que é por aí, a gente precisa desmistificar isso. E até porque é um campo muito prático. Assim, são problemas diferentes que acontecem, não é tabela batida, nada do direito é o mesmo problema. E quando você tem pessoas para poder conversar isso, por exemplo, na comunidade, já tiveram dúvidas de pessoas lá que depois clientes meus me perguntaram e eu não ia ter a menor ideia se eu não tivesse lido lá. Porque é uma coisa completamente fora do mundo, é uma coisa que você pensa que nunca vai acontecer e que você não encontra nem em rodapé de livros. Você pode ler todos os livros que você não vai encontrar. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque o conhecimento, a união gera liberdade. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você busca conhecimento e se você busca uma união sem vaidade, uma união em que você quer que o outro cresça junto com você, a probabilidade de sucesso é gigantesca. Não tem como. Não tem como. Eu vejo isso hoje na minha advocacia, Luiz. Há uns 3 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente egocêntrica e egoísta, achando que iria crescer sozinho. E percebi que esse é o caminho mais árduo e mais difícil, não tem como. A partir do momento que eu comecei a me unir, fazer parcerias, buscar pessoas que tinham um conhecimento diferente do meu, a minha advocacia foi crescendo cada vez mais, e está crescendo cada vez mais rápido. Fora o peso que você tira das suas costas, né, Luiz? De ter que saber um monte de questão que você não tem interesse e te desgasta muito. Por exemplo, quando eu tenho que estudar, se eu tiver que estudar alguma coisa previdenciária, gente, vocês vão me desculpar quem gosta, mas eu não gosto. E se eu tiver que ler um livro de previdenciário, eu prefiro ler 10 de societário e 10 de agrário. Então é uma coisa que me desgasta, me cansa de pensar que eu tenho que fazer. Então, isso que o Luiz está falando é muito importante. Olha, se eu tenho parceria, um cara que vai dizer aquilo 30 vezes mais rápido, vai entregar um resultado muito melhor para o meu cliente, por que não? Vamos agregar. Não, e outra coisa, por exemplo, você, Luiz, da área empresarial, Lohane, da área trabalhista. Se me aparece um cliente hoje, vamos conjecturar um pouquinho, eu da área tributária, e ele tem essas 3 demandas, você não acha que é mais inteligente, mais sábio da minha parte, trabalhar com vocês em parceria do que eu perder esse cliente? Do que esse cliente ir embora e falar assim, ah, tá, tudo bem, então você não pode me atender, deixa eu ir embora. Não sejam assim. Olhem o todo, olhem o coletivismo dentro da nossa advocacia. Vamos mudar um pouco isso. A Ábrada tem isso. Eu já acreditava nisso. Eu acredito que nada é por acaso. Você se une com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Essa é a realidade. E vocês vão ver que, tendo esse feeling de parceria, de coletivismo, a advocacia de vocês, a tendência é só crescimento. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Não, e até porque você consegue se especializar, o que é impossível se você não tiver parcerias. É impossível, eu te falo com gosto, assim, é impossível. A não ser que você tenha um escritório com 50 advogados e provavelmente você não vai conseguir atender todas as áreas nem assim. Não, exatamente. São dúvidas dessas, por exemplo, numa live dessa a gente não consegue tirar todas as dúvidas, infelizmente. Sim. Queria eu poder tirar a dúvida de todos vocês. O PCFA Advocacia me mandou uma dúvida lá em cima.
Aí, PC, fica à vontade de me mandar um direct, tá? Eu te respondo com o maior carinho, com a maior atenção, sem problema algum. Mas eu acho que a gente precisa, essa nossa live aqui, ela tá muito objetiva e clara numa coisa, Luiz. Essa união que tem que fazer a diferença. Então, assim, a Abrada conseguiu, de alguma forma, ao meu ver, na minha simples visão, trazer advogados de diferentes regiões, com diferentes especializações e mostrando para esses advogados o quê? Olha, aqui vocês têm um suporte, aqui vocês têm uma família, vamos ajudar um ao outro. E todo mundo vai sair ganhando. Essa é a realidade e essa é a verdade. Não, muito obrigado, Luiz. Fico muito feliz de você falar isso, é uma concretização para a gente. E isso tem um livro que até que a Lohane sempre fala, ele em todo lugar já deve ter ouvido falar do Zig Ziglar, que é o Eu Chego Lá, que ele fala que você vai conseguir todas as coisas que você quiser na sua vida se você conseguir que as outras pessoas consigam o que elas querem. E é exatamente isso. O mundo caminha junto, ele gira junto para todo mundo. Não adianta a gente achar que a gente vai sair na frente. Não vai. Não tem como. Outra coisa extremamente importante que vocês aqui conseguiram quebrar em mim, Luiz, tá? Essa questão de aparecer nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que perder esse medo. O advogado que não está dentro desse meio social, de rede social, ele já está um passo atrás. Ele precisa entrar nesse meio tecnocrático, vamos chamar assim, da tecnologia. Ele precisa entender que ele vai ter que botar a cara a tapa dele e vai ter que falar. Não tem como. As críticas sempre virão, os elogios também sempre virão, mas o que vai te mover é o seu propósito. Então, é só seguir em frente e colocar realmente a coragem aqui, né? Essa é a verdade. Concordo 100% com o que você disse, Luiz. Inclusive, é um dado que eu sempre falo, todo mundo está cansado de ouvir. 7 em cada 10 brasileiros estão na rede social, então, produtor rural, todo mundo está. A pandemia do ano passado, alguns especialistas falam que ela acelerou a digitalização do mundo em 10 anos. Exatamente. E não tem como. E você falou das críticas e dos elogios. Gente, essas críticas e esses elogios vocês sempre receberam. Só que antes você recebia lá de fora do evento. Você ia lá, dava uma palestra, ou o que quer que você estivesse fazendo. Ele virava o cafezinho e fazia a crítica ou o elogio. Hoje as pessoas comentam. Então não é que você deixou de não. Você está só sendo mais visto, né, Luiz? Exatamente. Você está tendo uma visão. É igual a Fatrueda 1. Precisa aprender isso, ir para as redes sociais. Você quer um conselho, minha amiga? Eu vou te dar um conselho aqui que acho que vai te ajudar muito. Pega algo que você conhece bem, algo que você tenha conhecimento e faça uma reunião de Zoom. Uma reunião de Zoom com seus amigos mais próximos, pessoas mais próximas, aqueles que estão ao seu redor. Faça uma reunião de Zoom de graça e fala, vou explicar um tema tal que eu acho que vai ser de grande valia. Entende? E aqui a Abrada também, eles facilitam muito essa questão da comunicação de redes sociais, que eu acho que é algo extremamente necessário. Quebre os paradigmas, quebrem as causas limitantes, entendam que o medo de vocês muitas das vezes está travando o propósito da vida de vocês. Essa é a realidade. E falando em mídia social, Luiz, eu não sei se você viu, mas a gente vai, eu e a Lohane vamos fazer uma manhã toda que vai chamar Marco Zero Digital Abrada, onde eu e a Lohane nós vamos ensinar todo mundo que é da Abrada, tanto quem entrou agora como quem já era, a usar a rede social para poder destravar isso que você está falando, para poder atrair resultados mesmo. Tanto questão de como escrever, como você escrever para que a pessoa leia, como se mostrar na rede social sem infringir o código de ética, como fazer uma arte legal para você poder... Isso de forma bem simples, gente. Vai ser uma manhã, realmente. Aproveita esses conhecimentos, gente. Pelo amor de Deus, aproveita. Pega esses conhecimentos aí. O Luiz e a Lohane tem um maior carinho para ensinar. Aproveitem, sabe? Façam a diferença. Sejam curiosos, autodidatas. A Holden foi entrar na minha vida tem 1 ano, 2 anos... mas porque eu fui um autodidata, eu fui aprendendo, eu fui conhecendo, fazendo curso, e hoje... Tem um livro aqui de holding, Luiz, que eu tava até querendo te perguntar se ele era bom. É a do Mamed? É a do Mamed? O do Mamed é bom. Eu peguei de contabilidade. O Mamed é o melhor. E o livro dele, quando eu comprei ele, eu pensei, caramba, eu vou achar esse livro muito difícil. O livro dele é o livro mais simples de holding que eu já li. Perfeito. E simples não quer dizer que ele é ruim, gente. Ele é completíssimo. E ele é muito simples de se ler. Exatamente, simples, leitura didática, dá para ler, dá para você ter um conhecimento substancial para você começar já até mesmo a aplicar um pouquinho das coisas, mas vai em busca. Contabilidade também, a gente fala, é matemática, é não sei o quê. Para quem quer mexer com holding, não tem como fazer essa separação, essa coisa de não, a holding que eu quero mexer é só a holding administrativa, contratual, de cláusulas, de
Não, você tem que entender um pouquinho da matemática, você tem que entender um Porque o pouquinho da resultado, no contabilidade. fim, vai necessitar desse cálculo, né, Luiz? Não tem Exatamente. como. Vai mostrar para o seu cliente a vantagem dele fazer uma holding. Porque ele não vai querer gastar numa holding 250 mil reais, sendo que se você não mostrar vantagem para ele a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, ele simplesmente não vai fechar com você, não tenha dúvida. E outra coisa, Luiz, só um parênteses. O advogado precisa saber vender. Mas ele precisa saber vender entendendo quem é o seu cliente. Ele precisa saber vender entendendo quem é esse cliente que ele está querendo mostrar o seu serviço. O advogado ele tem que entender que ele é um produto barra serviço. Ele não pode achar que ele não é um produto, que ele não é um serviço. Ele é um produto, ele é um serviço. Só que ele precisa entender que ele precisa saber vender. Só que o saber vender não é jogar qualquer produto na boca do meu cliente e ele consumir isso. Não, muito pelo contrário. É ter a sensibilidade, a delicadeza de mostrar para esse cliente a vantagem dele fazer determinadas situações e o porquê que ele está comprando o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Exatamente, porque muitas vezes você chega no próprio cliente, ele quer uma holding, mas você vai ver no fim que talvez tenha outro meio sucessório que seria mais barato, mais interessante para ele, que ele não quer uma holding, ele quer fazer uma sucessão. Perfeito. Ó, teve um caso muito prático, recente meu, que eu dei 3 opções para o meu cliente. Eu dei a opção dele do inventário, falei sobre o inventário, dei a opção dele do domicílio fiscal, que a gente sabe, você sabe disso também perfeitamente, que a questão do domicílio fiscal, se ele muda de domicílio fiscal, ele tem já um abatimento de ônus tributários, e dei no final a holding. Então eu dei 3 opções e deixei ele tranquilo. O que ele fez? Ele se reuniu com a família dele, ele conversou com a família dele, e quando voltaram falaram, não, queremos a opção da holding. Por quê? Porque ele teve um leque de opções. E deixe seu cliente livre para que ele escolha, mas sempre lembre de mostrar o melhor para ele. Essa é a verdade. E é importante que o cliente escolha, gente, porque é a vida dele. Você pode apresentar soluções, você pode... Já teve vezes que eu e o Elohane apresentamos hipóteses, como o Luiz está mencionando aqui para cliente, e ele escolheu correr um risco, sabendo que estava correndo risco, porque de acordo com ele, valia a pena correr aquele risco. E essa decisão tem que ser dele. Então, não tem o que fazer. Então, esse negócio das opções A, B, C, eu adoro fazer isso. Eu falo, ó, você pode fazer assim e ter o risco disso, você pode fazer assim e ter o risco disso, e fazer assim e ter o risco disso. E todas geralmente têm um risco, não existe blindagem, como a gente fala. Não, não tem. E um livro interessante, além daquele que você já falou, é o livro do Comece pelo Porquê. Esse livro é interessantíssimo, porque tudo você começa pelo um porquê. O porquê disso, o porquê daquilo. O nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, ele se entrelaça. Então mostre para o seu cliente o porquê que ele se entrelaça, o porquê das coisas. Não cheguem falando para o seu cliente que ele tem que fazer. O tem que fazer, na mentalidade humana, é como se você estivesse dando uma ordem para ele. Não use o tem que fazer. Use, vamos conversar, vamos bater um papo, deixa eu te mostrar o caminho mais viável, mais saudável e mais benéfico para você. Essa é a verdade. Porque a gente só sabe para onde a gente está antes, a gente sabe de onde está vindo, né? E todo mundo tem a necessidade de entender o porquê que você está fazendo alguma coisa. E isso remete a nós também, fazendo direito. Tem uma coisa que dá mais descrença do que você chegar para alguém e falar assim, olha, por que eu devo fazer assim? Você fala assim, porque está na lei. Exatamente. Porque está na lei não é resposta. Não é. Eu tenho certeza que muitos advogados aqui, quando recebem uma decisão de um juiz que ele não fundamenta como tem que ser fundamentado e como o nosso Código de Processo Civil exige, a gente fica irritado ou chateado. A mesma coisa com o nosso cliente. Expliquem detalhadamente para esse cliente o que ele precisa fazer, mas não dando uma intenção de ordem a ele, mas sim expliquem, falem e distribuam conhecimento. É tão bom quando você distribui conhecimento e isso traz retorno. Isso traz retorno. Se fosse para deixar aqui nessa nossa live maravilhosa aqui, Luiz... Também estou adorando, Luiz. Nossa, eu estou gostando demais. Eu falo para os nossos colegas aqui, distribuam conhecimento. Você aí que está ouvindo eu e o Luiz, você deve ser bom em alguma coisa. Escolha isso e coloque sua cara a tapa e jogue. E jogue isso para o universo realmente, sabe? Jogue isso para as pessoas, que isso vai te trazer retorno. Eu acho que quando você joga conhecimento no universo, ele volta acompanhado de mais conhecimento de pessoas boas. Então, eu compartilho muito dessa ideologia que você está falando, Luiz. É um dos cernes da aba, a gente criou justamente com esse ponto. Pessoal, vocês estão perguntando o nome do livro do Mamed, que ele chama Holding Familiar e alguma coisa. E suas vantagens.
E suas vantagens? A É, Roberta respondeu aqui embaixo. é, Fátima perguntando se os riscos devem ser calculados. O advogado não deve mostrar. Sim, é isso que a gente está falando mesmo, Fátima. A gente sempre fala, olha, se você optar pela holding, tem o risco de acontecer isso, isso e isso. Talvez um testamento pode acontecer isso, isso e isso. No caso, se for uma sucessão, né? Você sempre mostra o risco, o que pode dar errado naquele caso e quanto custaria eventualmente se desse errado. perfeito, perfeito. Seja clara, objetiva, mostrando cada risco para o seu cliente, mostrando o que realmente deve ser feito. Não esconda nada. Vamos parar com essa coisa de, não, eu vou esconder aqui a minha carta, perdão, essa aqui é a minha carta coringa. Não, sem problema. Não, você tem que mostrar realmente para os seus clientes com muita clareza e com muita sensibilidade tudo que você está propondo a ele, sem dúvida alguma. Não, até porque se você esconde alguma coisa e a coisa acontece, só pode ser ruim para você. Primeiro ponto, você não sabia, ele vai achar que você não sabia, provavelmente. E o pior, se ele souber que você sabia e não avisou ele, seu filme queimou muito mais. É o seu nome, né, Luiz? A gente trabalha com o nosso nome, né, cara? Então, assim, você sabe disso tanto quanto eu, que nas suas reuniões você sempre deixa claro isso, porque você sabe que é seu nome em jogo, o seu nome da Lohane. Aí entra toda uma história de vida de vocês, que vocês construíram para chegar nesse ponto. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. E a nossa profissão em si, ela mexe com a vida das pessoas diretamente. Uma holding influencia na vida de todo mundo, o que vai ser. E não tem como, a gente trabalha com a confiança. Nós precisamos necessariamente da confiança dos nossos clientes. O produtor rural, que no caso falo por mim, ele é uma pessoa que já foi muito enganada, ele já passou por várias frustrações, tanto por questões governamentais, crédito, enfim. Então ele é uma pessoa desconfiada. Ele precisa adquirir essa confiança. E nós temos que passar isso para eles, com uma linguagem, como o Luiz disse, uma linguagem assertiva, fácil de se compreender, mostrando por que você está fazendo aquilo para ele, porque você não está mudando aquilo tudo porque você quer. É ele que precisa, você tem que mostrar para ele qual que é a vantagem que ele vai ter daquilo e mostrando riscos e benefícios, né, Luiz? Perfeito, Luiz. Acho que essa tua fala resume tudo que a gente estava conversando aqui. Eu acho que se a gente não deixa muito claro para o nosso cliente, o nosso objetivo não é ganhar só em cima dele, em sim que ele saia com um bom serviço, com um bom trabalho e que a gente tenha zelo com o nosso nome, com a nossa história, com tudo que nós passamos, aí sim, aí a sua advocacia, você pode ter certeza disso, vai deslanchar. Pode até me cobrar, sim, porque eu tenho certeza, que eu estou te falando, vai deslanchar. E até porque uma menina falou isso na nossa aula de boas-vindas, na sexta-feira, e eu fiquei com isso na cabeça. Ela falou assim, olha, o cliente bom volta com outro cliente, o cliente ruim leva embora 10. Então é exatamente esse o ponto. É exatamente isso, leva embora e Gente, leva embora mesmo. o livro que a Lohane, que eu e o Luiz estava falando aqui, a Lohane trouxe para mim, ó, esse aqui, Holding. O meu tá todo marcadinho, gente, porque eu gosto de rabiscar o livro, tá? Mas ele já tá todo marcadinho. E a gente vai mandar a foto dele no nosso canal do Telegram. Quem não tiver lá, entra. Luiz, deixa eu ver se eu acho o livro. O livro não tá aqui. Depois eu te mando ele. Esse livro aqui também é muito bom, gente. Quem quiser depois dar uma visão da Elaine, é ótimo. Ele tem uma visão mais contábil tributária, como eles disse. Luiz, caminhando para o fim aqui, eu estou fazendo essa mesma pergunta para todo mundo que a gente está fazendo live, nessas maratonas que a gente está fazendo. A primeira é, você entrou desde setembro na Abra, eu queria como feedback seu, o que você mais gostou lá dentro? A questão humanitária. Por que a questão humanitária? Nosso meio jurídico é frio, é um meio frio, é um meio vaidoso. E na Abra eu encontrei realmente o sentimento. E eu acho que a gente precisa disso. A gente passou por um período muito difícil de pandemia, muita coisa aconteceu. E você ter o amor do ser humano, eu acho que é importante, Luiz. Eu acho que a gente precisa disso. Então eu encontrei na Abra realmente uma família. Eu tenho alguns colegas já que eu converso aqui, a Vanessa que estava aqui na live, eu tenho a Lilian que estava aqui também, eu converso com ela. E tenho alguns colegas que eu já venho fazendo que eu nem imaginaria que iria fazer. Então isso para mim é muito importante. Eu acho que essa questão de você saber que você não está sozinho e que você não caminha sozinho é extremamente importante. E o suporte que vocês dão técnico, a equipe de vocês técnica é muito boa. São meninas gentis, com educação, com sensibilidade, isso é importante. E a gente não abre mão disso, Luísa. As meninas até que a gente quando a gente está com elas, graças a Deus, já tem um tempo, mas se a gente for precisar contratar um dia, isso é essencial, porque é tão bom ser bem atendido, é tão bom você poder conversar com a pessoa, tirar uma dúvida, poder perguntar, e que muitas vezes a gente não encontra isso.
Quanto à advocacia, eu tenho visto a advocacia, vinha vindo a advocacia de forma muito Aham. cética, principalmente em questão de concorrência, não Perfeito. auxiliar as pessoas. A Vanessa está até falando aqui, ó. Opa, amigão, gente boíssima. O Luiz é. Todo Luiz é gente boa, você sabe, né, Vanessa? Falou tudo. Falou tudo. E Luiz, a segunda pergunta que eu tô fazendo para todo mundo é o que que você espera para esse 2021? Eu espero o que estava represado começar a ser solto. O nosso meio agrário, na verdade, é um meio que eu acho um meio independente. Ele sustentou o nosso país em muitos aspectos, essa é a verdade. Economicamente falando também. Sim, Lembrar que o nosso meio agrário ele só tem a tendência a crescer. Temos que filtrar as informações que nós estamos lendo, tá? O Brasil vai vir um crescimento alto aí da nossa de safra, a pecuária sofreu um pouquinho, então a gente sim. precisa ter um pouco de delicadeza, mas o nosso meio agrário continua achando um oceano azul e ele vai ser esse oceano azul por uns 10 anos aí, tenho certeza disso. Tem problema nenhum em falar isso. Tanto de gente da gente tá precisando para trabalhar do lado de cá, né? Só de pensar o tanto de terra que tem que regularizar Mato Grosso, Pará, Rondônia. Hum, só ter peito e coragem, entrar aqui na Abrada para ter um suporte bacana e trabalhar, só Disposição. isso. É, Luiz, muito obrigado por ter aceitado esse convite para fazer essa live. Cara, eu gostei pra caramba da live. Por mim, a gente fazia mais umas 2 horinhas aqui, rapaz, viu? eu já ia falar isso para você, para a gente ficar aqui mais umas 3 horas aqui só batendo papo, porque Só foi muito bom, você. cara, muito bom, muito gostoso, de verdade. Luiz, muito obrigado. Obrigado por fazer parte da nossa família Ábrada, por estar Prazer. contribuindo tanto com a gente. O pessoal já está mandando um hashtag família Ábrada aí. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Yuri, você está aí? Boa, Andressa. Luizão, vou te liberar. Você está em viagem, isso deve dar trabalho. Muito obrigado, viu? Um bom Valeu, meu trabalho amigo, para obrigado. você. Fica com Deus. Desbrava esse interior aí pra gente. Com certeza, o interior é nosso, meu amigo, é nosso. É todo nosso. Fica com Deus, amigão, tamo junto, Um conta comigo abraço, sempre, Luiz. tá? Se Você cuida, tchau, também, tchau. Luiz. Com Deus. Gente, vocês conheceram um pouquinho do meu xará Luiz aqui, um cara fantástico, vocês deram para ver, né? Sabe muito de holding. Ele está sempre muito aberto para responder nossas dúvidas. Foi um prazer estar com vocês aqui também, tá, gente? Essa dupla de Luiz aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente começou com uma questão mais técnica, falou um pouquinho da hold, o Luiz tirou algumas dúvidas. A gente partiu para uma parte mais prática, falou um pouquinho da advocacia preventiva, do quanto isso é importante, um negócio, um tema muito legal que o Luiz falou, o porquê a gente faz as coisas, o porquê que a gente está fazendo aquilo pelo cliente, como usar estimativas. Gente, o tanto de sacada que teve nessa live aqui, vocês precisavam de um caderninho para anotar, tá? Sacadas práticas que fazem a diferença na advocacia. Bom, gente, muito obrigado por todos que estiveram até aqui, 11 horas da manhã na quarta-feira. Lembrem, esse é sempre o nosso horário oficial de lives aqui na Abrada, semanal, sempre com um membro da família para vocês conhecerem. Vocês já conheceram gente pra caramba, tem mais gente pra caramba, um monte de gente legal para vocês conhecerem ainda, tá bom? 2021, quem é da família Abrada aí, que eu tô vendo que tem gente pra caramba. Dia 19, terça-feira, temos um café com associado sobre tributário no agro. Dia 26, a gente tem uma super aula com o Dr. Leonardo Loubet sobre tributário no agro também. Certamente é a maior referência no direito tributário no agronegócio do Brasil. Gente, bem-vindos a todos os novos membros da família Abrada. A gente está organizando tudo para receber vocês agora. Já estamos organizando certificado, enfim. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana de muito trabalho. François, tudo bem? Vi que tem mais gente aqui que é associada. A Ana está aqui também, a Andressa, o PCF e a Advocacia. Gente, agora eu vou despedir mesmo, tá? Fiquem com Deus. Boa quarta-feira. E até terça para quem é da família Abrada. A live vai ficar salva, tá, gente? Tanto no Instagram, a Daiane já deu até a informação aqui. Ela vai ficar salva tanto no Instagram da Abrada quanto no nosso YouTube. Quem quiser ver e rever. Tem outras lives lá, todas muito legais, tá? Quem tiver oportunidade, é um prazer. Até mais, gente. Com Deus!